Você é daquelas pessoas que se abre um pacote de bolacha, não para de comer enquanto não acabar? Ou então vai toda hora à geladeira, despensa e não para de comer? Essas atitudes têm tudo a ver com ansiedade e quase nada a ver com fome mesmo. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Eu li uma reportagem esses dias que o título era assim: não consigo parar de comer, e agora? E acontece com muita gente, né, Elaine? Ainda mais ultimamente, né? Que a ansiedade, o estresse vem tomando conta do nosso dia a dia, né? E a gente não sabe lidar com as emoções, acaba descontando na comida. E é interessante que às vezes a gente percebe que tá até, né, passou Sim. do ponto de Que saciedade. não é fome, É. né? Mas é uma vontade de beliscar. E aí, o que dá para fazer, Evelyn? Tem algumas dicas que, de repente, tem alguma comida que a gente possa ficar mastigando mais tempo? Um coco que, de repente, né, demora para dar certo para engolir? A gente pode usar essas estratégias, mas aí a gente não vai estar olhando para a causa, né? A gente vai estar alimentando um sintoma. Então a gente tem que começar a entender por quê que eu quero estar comendo. Normalmente é uma distração, né? Você está querendo se distrair de alguma coisa, de às vezes cobranças, estresse, a correria do dia a dia mesmo. Então a comida acaba sendo uma fuga, uma distração. Eu estou comendo aqui, então não preciso pensar nisso agora, resolver isso agora. E muitas vezes é uma fonte de prazer. Porque às vezes a gente tem um dia tão automático, tão corrido, tão estressante, que a gente não tem fontes de prazer. E a única fonte de prazer seria a comida. Deixar de ter algumas coisas em casa pode ajudar também? Num primeiro momento, talvez é uma estratégia interessante. Mas o melhor é a gente saber que tem e não precisa, né? Eu falo que o melhor de tudo é a gente saber comandar a comida. Saber escolher o momento certo que eu tô com fome, o quanto eu quero comer e comer até a saciedade. Porém, num primeiro momento, quando a gente não tem ainda essa conexão e esse hábito, evitar ter em casa esse tipo de alimento é uma estratégia. Porque você vai pensar, né, para ir comprar, para ir Dá buscar mais em algum trabalho, lugar. né? O fato de pensar te tira do automático. Porque esses comportamentos é muito automático. Quando vê, você já comeu. Quando vê, acabou o pacote de bolacha e você nem degustou. E, Evelyn, tem um momento exato? Normalmente acontece sempre no mesmo horário? Só para a gente ter já uma ideia de como é que funciona isso dentro da mente da gente. Normalmente tem um horário estipulado. Cada um vai ter o seu. É mais propenso, né, a ser o final do dia. Que é a hora que você chega em casa e aí você tem mais tempo, tá mais relaxada, e vem os pensamentos que você merece, que o dia foi difícil, que você tá cansado, ou que vai beliscando, né, ao decorrer da casa. Então, normalmente acontece mais no fim do dia, mas nada impede de acontecer no meio da tarde, né, no período do trabalho mesmo. E esse ato de estar pegando e levando à boca é o que tira a gente do mundo dificultoso, a gente pode dizer? Isso. Não é que tira, né? Mas que distrai a nossa mente. É uma fonte de prazer, né? A gente acaba tendo fontes de prazer muito pela boca, né, pelo oral. Então a gente acaba colocando coisas na boca. Muitas vezes coisas que a gente poderia estar conversando com alguém, a gente está engolindo, né, aquelas emoções junto com uma comida. Então a gente sempre fala assim, o que eu quero triturar? Que tá difícil de engolir. Essa necessidade de ficar mastigando é uma emoção que você está remoendo, talvez. Talvez seja ansiedade, talvez um estresse, mas a gente tem que ir para a raiz. Por que eu quero comer tanto? O que essa comida está vindo para preencher? Que eu estou sentindo falta. E aí, como é que a gente pode dizer para as pessoas, para todos nós, na verdade, começarmos a analisar isso? Porque é uma coisa muito inconsciente, né? É muito inconsciente, é muito rápido. Que esses comportamentos inconscientes, eles são muito automáticos. Quando vê, já foi, né? Então, começar essa análise, né, de se perguntando. Muitas vezes, Elaine, no começo você não vai conseguir perguntar antes de agir. Mas você vai lembrar depois ou no meio. E aí você começa a se perguntar, por que eu tô comendo? O que realmente eu tô precisando? O que nesse momento poderia me dar prazer, me dar uma satisfação que não é a comida? Quais são as outras alternativas que eu tenho? É importante também, ao longo do dia, a gente ter fontes de prazer. Que seja ouvir uma música que você gosta, que seja um momento de oração, que seja uma conversa ali com a família, porque isso tudo vai liberando hormônios que nos traz satisfação. Se a gente não faz isso ao longo do dia, a gente vai querer fazer tudo à noite. E aí vem a comida, porque a comida é fácil. Tá ali, né? É. No máximo tem que estourar uma pipoca. Exatamente.
E aí, quando tiver então essa ideia de estou indo fazer algo que não seria muito legal, é legal pensar no que está acontecendo, é isso? Isso. Analisar o que eu realmente estou sentindo, o que realmente eu estou precisando e como que eu posso lidar com isso, que não é a comida que vai resolver. Porque muitas vezes a gente come, mas essa coisa continua lá. Vai ficando, né? E aí junta com uma culpa, junta com um sentimento de tipo, eu não precisava ter comido que eu não estava com fome. Junta, às vezes, essa pessoa talvez está cuidando da saúde ou tentando emagrecer e aquilo lá gera uma frustração. Então, acaba resolvendo um problema muito momentâneo, que depois vira uma outra confusão. Né? Então, a gente se perguntar, se analisar, se conectar com esse momento, a gente consegue solucionar de outras formas. Muitas vezes a gente vai perceber que a gente está cansado e que a gente pode tomar um banho, pode dar uma relaxada, deitar um pouquinho no sofá, que isso vai dar tanto prazer quanto comer. E é legal conter essa vontade de comer, porque às vezes a pessoa até vai perceber, mas não vai conseguir ainda, logo no começo, Sim. romper esse ciclo, né? É um treinamento. Então assim, é ideal que quando se comece a pensar, se corte e fale, não vou comer de jeito nenhum, até segure assim para não sair do lugar. Sim, aos Porque é uma pouquinhos. ansiedade forte, Sim, né? é algo muito forte e é um comportamento criado há muito tempo, então ele é muito forte. Você faz isso a vida inteira. Então não é de uma hora para outra que a gente vai mudar. Então eu aprendi que eu tenho que fazer isso e vai acontecer assim, vai virar uma chavinha e vai. É um processo, né? É um treinamento. E é sempre importante isso, Elaine. Todo comportamento novo que a gente está fazendo, a gente precisa sentir prazer nele. Precisa ser prazeroso. Se a gente começa por sofrimento nesse novo comportamento, a gente desiste. Então, mesmo que não esteja perfeito como eu quero, mas eu começo a validar o que eu estou fazendo. Eu já consegui comer menos. Eu já consegui hoje tomar banho em vez de comer um pacote de bolacha. Ainda não está do jeito que eu quero, mas eu estou caminhando. Então, a gente vai validando e a gente vai fortalecendo esses novos comportamentos. E aos pouquinhos vai ficando natural também de acontecer. Que legal. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.